Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma semana então. Dando sequência à nossa matéria, nós comentamos no nosso último encontro aqui sobre a teoria do crime. Tá? Então nós analisamos lá aqueles sistemas penais e dentro dos sistemas as teorias. Nós verificamos então que o Código Penal adotou o conceito analítico de crime. O que significa isso? Que crime é fato típico, ilícito e culpável. Portanto, crime nada mais é, levando em consideração esta definição analítica, de que a presença ou a necessidade para se saber se há ou não crime da análise estrutural. O que também significa isso? Que primeiro eu preciso verificar se o fato é típico, depois eu preciso verificar se esse fato é antijurídico ou ilícito e por fim se o agente é culpável. Teoria tripartite para o crime, portanto, conceito analítico, adotando-se aí a teoria finalista da ação. Enfim, comentamos sobre isso no nosso último encontro, dando sequência sempre quando a gente começa a analisar um novo tópico, uma nova matéria, e agora nós entramos já desde a aula passada, da semana passada, em teoria do crime. Nós não vamos começar de imediato falando de fato típico, que é o primeiro requisito do crime. Então, para existir crime, eu preciso analisar três requisitos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Nós não vamos começar de imediato no fato típico. Nós precisamos, antes disso, analisar alguns tópicos introdutórios e relevantes e importantes para que depois nós possamos passar a analisar cada um desses três requisitos. E a hora que concluirmos o terceiro e último, que é a culpabilidade, a gente já tem toda a estrutura jurídica para entender o que é e o que não é crime, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de começarmos o primeiro requisito do crime, que é o fato típico, nós precisamos entender o que é objeto do crime, ok? Então, nossa aula hoje começa com este tópico, com esta matéria, objeto do crime. Vocês vão verificar aí, tá, no quadro que eu passei para vocês, que nós temos duas espécies de objetos do crime. Nós temos que analisar o objeto jurídico e o objeto material do crime. E é importante, qualquer doutrina que vocês apanharem a partir do ano que vem, na hora que você começa lá a estudar o artigo 121, você abre lá, a primeira coisa que aparece na doutrina é o objeto jurídico do tipo legal, o objeto jurídico do homicídio, tá? Isso é importante. Depois, logo em seguida, vem o objeto material, depois sujeito ativo, sujeito passivo, consumação, tentativa, objeto, elemento objetivo do tipo. Enfim, nós precisamos fazer essa análise aí, por isso que a gente começa hoje a analisar o objeto do crime. Então, vamos lá. O que vem a ser o tal do objeto jurídico? Primeira observaçãozinha que eu preciso deixar registrado aí para vocês. Não há crime sem objeto jurídico. Todo e qualquer crime tem o seu objeto jurídico, ok? Isso é importante vocês fazerem uma observaçãozinha. Faça aí uma anotaçãozinha no caderno de vocês. Não há crime sem objeto jurídico, ok? Então vamos lá. Esse objeto jurídico, pessoal, ele pode ser considerado um objeto jurídico formal ou objeto jurídico substancial. O que vem a ser o tal do objeto jurídico formal? O objeto jurídico formal nada mais é do que o direito público subjetivo do Estado de ver obedecida a norma penal. Essa é a primeira função. É exatamente para isso que nós temos as normas e dentro dela o chamado objeto jurídico. É aquilo que o legislador, é aquilo que a norma visa tutelar. E o objeto substancial
nada mais é do que esse valor jurídico protegido, tutelado pela norma penal. Ou seja, o objeto jurídico substancial é o bem ou o interesse protegido, tutelado pela norma penal. Esse é o objeto jurídico. Esse objeto jurídico substancial, ele é subdividido em objeto jurídico substancial genérico ou objeto jurídico substancial específico. Qual é a diferença de um e do outro? O objeto jurídico genérico, e o nome já diz, tá? Ele protege um número maior, porém determinado, de grupo de normas penais. Geralmente, o objeto jurídico substancial genérico vocês encontram nos títulos do Código Penal. Então veja, só a título de exemplificação, para vocês acompanharem aí, abram o código de vocês lá no artigo 121 do Código Penal. Vai lá no artigo 121, fazendo um favor para que vocês possam entender esse objeto jurídico substancial genérico. A hora que você abre no 121, você dá uma olhadinha na parte aí superior do código de vocês, acima do artigo 121. Você vai olhar lá em cima, está assim, título 1. Por isso que eu mencionei aqui, objeto jurídico substancial genérico, você os encontra nos títulos. Significa, todos os crimes inseridos dentro deste título, ele tutela, protege o objeto jurídico indicado pelo legislador no título. Na hora que você abre o título 1, está lá assim, ó, título 1, dos crimes contra a pessoa. Significa que o objeto jurídico inserido dentro deste título 1 de proteção, de tutela da norma penal é a pessoa. Logo, do artigo 121 até o artigo 154, eu tenho todas as normas penais tutelando o objeto jurídico pessoa. Ok? Por isso que eu coloquei objeto jurídico substancial genérico. Ele protege determinado grupo de normas penais. Quais são os grupos do artigo 121 ao 154? Dentro de todos esses artigos, a tutela é relacionada à pessoa. Então, por exemplo, a hora que você abre o 121, diz lá, matar alguém. Alguém quem? Pessoa. Aí você vai lá no artigo 125, aborto provocado por terceiro. Portanto, o aborto está relacionado à pessoa. Você avança mais um pouquinho. Artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Quem é esse outrem? Pessoa. E assim sucessivamente. Você vai lá no artigo 139, difamação. Diz lá, difamar alguém. Quem é esse alguém? Pessoa. Portanto, em qualquer artigo, em qualquer norma, do 121 ao 154, todos pertencentes ao título 1 do Código Penal, tem como objeto jurídico substancial genérico a pessoa. Logo lá na frente, a hora que você chegar no 155, você dá uma observadinha, está lá em cima, título 2, dos crimes contra o patrimônio. Agora, o objeto jurídico no título 2 é o patrimônio. Todas as normas penais, todos os artigos inseridos dentro do título 2 visa tutelar o objeto jurídico patrimônio, ok? Esse é o objeto jurídico. Então, toda norma penal tem objeto jurídico. Não há crime sem objeto jurídico, porque eles estão todos inseridos dentro de título. Só que o do título é um grupo maior de artigos, por isso que ele é genérico, ok? E o objeto jurídico específico, vocês vão observar aí que dentro do título há capítulos. Na hora que você apanha lá o artigo 121 do Código Penal, vai nele de novo,
vocês vão verificar que está assim, título 1 é o objeto jurídico genérico, substancial genérico, dos crimes contra a pessoa. Então é a pessoa que ele está tutelando. Agora ele vai fracionar a pessoa. É como se ele pegasse a pessoa e dividisse em várias partes, tá? Aí ele vai lá, capítulo 1 dos crimes contra a vida. Qual é o bem jurídico, ou seja, qual é o objeto jurídico mais relevante da pessoa? A vida. Aí agora ele vem e o capítulo tutela um número menor de normas. E ele, dentro da pessoa, ele utiliza-se de um bem jurídico que é mais importante para a pessoa. Por isso que começa no capítulo 1. Então, a hora que você vai lá no 121, diz matar alguém. Significa eliminar a vida, que é um objeto jurídico substancial específico. Eliminar a vida de quem? De pessoa, que é o objeto jurídico substancial genérico. Ok? Portanto, a vida que você elimina no artigo 121 não é a vida de um animal, não é a vida de um vegetal, é a vida de um ser humano, porque o título refere-se à pessoa. Ok? Esse é o chamado objeto jurídico genérico e específico. O genérico é um grupo maior de normas, porém determinadas, porque vem dentro de um título. Por isso que o Código Penal é dividido, título 1, título 2, começa a parte especial no título 1 e termina no título 11º. Significa que são 11 bens jurídicos, são 11 objetos jurídicos tutelados genericamente na parte especial do Código Penal. E esses títulos são subdivididos em capítulos. Cada capítulo tutela um bem jurídico específico dentro do genérico. Certo? Entenderam isso? Esse é o chamado objeto jurídico do tipo legal, ou objeto jurídico da norma penal. Toda norma penal tem o seu objeto jurídico, seja ele genérico, seja ele específico. Perfeito? Joia? Ótimo. Seguindo, além do objeto jurídico, nós temos também o chamado objeto material. E o objeto material é fácil. O objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual é executada a conduta. O objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual é executada a conduta do agente. O que significa isso? A quem é direcionada a minha conduta. Então veja, lá no crime de homicídio, se eu quero matar alguém, eu direciono a minha conduta a quem? A uma pessoa. Não é possível eu querer matar o João e direcionar a minha conduta ao cachorro do João, porque eu não vou matar o João. Portanto, o objeto material é a pessoa, é a vítima no homicídio. E no furto, veja, eu quero subtrair este Código Penal aqui. Tá? Alguém sai da sala e deixa o Código Penal sobre a carteira. E eu quero subtrair o Código Penal de vocês. Aí eu vou lá e ataco o Código Penal. Apanho o Código Penal, boto dentro da minha bolsa e levo embora comigo. Ou seja, qual foi o objeto do ataque que a minha conduta direcionou? Ao Código. Portanto, o Código Penal é a coisa sobre a qual direcionou a minha conduta. Se é o objeto do ataque, se é a coisa, ele é o objeto material do crime. Portanto, o objeto jurídico é o valor legal, o valor jurídico tutelado pela norma penal. Então é a vida, é o patrimônio, é a integridade física, é a honra. O objeto material é o objeto do ataque do agente, do sujeito ativo. Tá? Então, no furto, o objeto material, aquele que eu ataquei, é a coisa alheia móvel. Então, veja, se eu entro na casa de alguém e subtraio um relógio, o relógio é o objeto material. Se eu vou na rua com uma micha, abro um carro, dou partida no carro e levo o carro embora comigo, o objeto material do crime é o veículo.
Se eu dou uma paulada na cabeça de alguém, o objeto jurídico é aquela pessoa que eu lesionei, e assim sucessivamente. Okay? Esse é o objeto material. O objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual é executada a conduta do agente. É o objeto do ataque. Tá? Esse objeto material, pessoal, vocês acabam encontrando ele é localizado, ele encontra-se situado dentro do tipo legal. O objeto jurídico está dentro do tipo legal. Mas o que é importante é que, ao contrário do objeto jurídico, e por isso que eu fiz essa ressalva no início, pedi para vocês, anotem aí, não há nenhum crime no Código Penal ou em leis extravagantes sem objeto jurídico, mas nós podemos ter crime sem objeto material. O objeto material ele está situado dentro do tipo legal e nem todo crime possui objeto material, ok? Veja um exemplo aí, o artigo 338 do Código Penal. Vai lá no 338 e dá uma lida nesse dispositivo. Ele define o crime de reingresso de estrangeiro que foi expulso. Então veja, o estrangeiro adentrou ilegalmente no Brasil, ele foi expulso. Após a expulsão, ele volta para o território nacional. Ele comete o crime ao voltar do artigo 338 do Código Penal. Pergunto para vocês, qual é o objeto jurídico desse ilícito? Não tem. Você vai falar assim, o objeto jurídico é o do ataque. Então, a hora que o estrangeiro voltou para o Brasil, ele atacou quem? Não atacou ninguém. Portanto, não tem objeto material. Outro exemplo, o artigo 135 do Código Penal. Dá uma lidinha lá no 135. Ele define o crime de omissão de socorro. Veja, alguém sofreu um acidente, você tem condições de socorrê-lo, mas não o socorre. Qual foi o seu objeto do ataque? Nenhum. Portanto, não há objeto material. Okay? Isso é importante, mas não significa que todos os crimes não possuem objeto material. Alguns, talvez vocês não encontrem objeto material, o que é perfeitamente normal. Tá? A maioria dos crimes tem objeto jurídico e objeto material. Objeto jurídico em todos, o objeto material na maioria deles. Mas pode ser que alguns não há objeto, vocês não encontrem o objeto material, sem problema algum. Tá? Então veja, para vocês entenderem um resuminho disso, o objeto jurídico é o objeto de proteção da norma penal. A norma penal protege um determinado bem jurídico. Esse é o objeto jurídico da norma. O objeto jurídico tutela, protege um bem jurídico. É o objeto de proteção da norma penal. Já o objeto material é o objeto da ação delituosa. É o objeto do ataque, conforme eu já mencionei para vocês, tá? Outra observaçãozinha importante para a gente finalizar esse assunto. Às vezes, não é comum, mas pode ocorrer, às vezes o objeto material se confunde com o próprio sujeito passivo, com a vítima. Tá? Então, você pega lá o crime de homicídio. Qual é o objeto material do crime de homicídio? É aquele sobre a qual recai a minha conduta. É o objeto do ataque. Portanto, no homicídio eu ataquei quem? Uma pessoa. Quem é o sujeito passivo do crime de homicídio? É a pessoa. Portanto, o objeto material e o sujeito passivo se coincidiram. É o mesmo bem. Portanto, isso também é comum às vezes. O estupro é a mesma situação. Tá? Quando eu vou estuprar alguém, quem eu ataco? Ou uma mulher ou um homem, portanto, pessoa. Logo, o objeto material de tutela é a pessoa. E qual é o sujeito passivo? Qual é a vítima do crime de estupro? É a pessoa, é o homem ou a mulher. Perfeitamente possível esta situação. Nada impede também de, às vezes, o objeto material ser o mesmo que o objeto jurídico. Então,
no crime no crime de homicídio, qual é o objeto jurídico genérico tutelado pelo crime de homicídio? A pessoa. Qual é o sujeito passivo do crime de homicídio? A pessoa. E qual é o objeto material do crime de homicídio? A pessoa. Portanto, nada impede do mesmo bem jurídico ser o objeto jurídico, ser o objeto material e, ao mesmo tempo, ser o sujeito passivo. Perfeito, pessoal? Joinha? Esse é o objeto do crime. Muito importante, vocês vão usar bastante isso. Avançando, sujeito ativo e sujeito passivo, tá? Para ficar mais fácil, que é comum falarmos autor e vítima, quando não é bem assim, tá? Mas a doutrina os denomina de sujeito ativo e sujeito passivo. Vamos entender esse segundo tópico da nossa matéria de hoje. Começamos e concluímos o objeto do crime, agora entramos na análise do sujeito ativo e do sujeito passivo, segundo tópico da aula de hoje. Sujeito ativo, vamos a ele. O sujeito ativo nada mais é do que aquele que, direta ou indiretamente, pratica conduta punível. Direta porque é quando o próprio indivíduo, o próprio sujeito ativo realiza a conduta ilícita. Então eu quero matar alguém, eu vou lá, apanho o revólver e descarrego na cabeça da vítima. Eu sou o sujeito ativo direto do crime de homicídio. Mas nada impede de haver sujeito ativo indireto, tá? Que seria aí, por exemplo, um partícipe. Tá? Agora eu não vou lá e não executo o crime, eu não realizo o núcleo do tipo, mas eu paguei para que alguém o fizesse. Portanto, eu sou o sujeito ativo indireto do crime de homicídio. Ok? Então, o sujeito ativo, ele incorpora, ele engloba tanto aquele que realiza a conduta punível diretamente ou indiretamente. É sujeito ativo da mesma maneira. Por isso, e nós vamos ver isso mais adiante, tá? Está dentro dos requisitos do crime, por isso que o sujeito ativo compreende o autor, o coautor e o partícipe. Todos eles são considerados sujeito ativo. O autor é quando a pessoa sozinha vai lá e diretamente realiza a conduta punível. Coautor é quando duas ou mais pessoas realizam atos de execução de um determinado crime, e o partícipe é aquele que não realiza a conduta típica, que não realiza o núcleo do tipo, mas de alguma forma participa, auxilia na prática daquele ilícito. Ok? O que é importante? Outra observaçãozinha quanto ao sujeito ativo. Só o ser humano pode ser sujeito ativo. Tá? Só o ser humano. Ah, senhor, eu fui numa festa do peão e lá eu verifiquei que o boi, ao derrubar o peão, pisou na cabeça do peão e matou-o. O boi é sujeito ativo do crime de homicídio? Claro que não. Tá? Só o ser humano pode figurar como sujeito ativo. Tá? Seres irracionais não podem ser considerados sujeito ativo de crime. Portanto, o animal não comete o crime, a não ser que ele, animal, foi utilizado como instrumento da vontade humana. Aí é outra situação. Tá? Então eu apanho lá o meu cachorro, tiro ele da guia e dou a ordem para que ele ataque alguém e mate essa pessoa ou lesione essa pessoa. Agora o cachorro é mero instrumento da minha vontade, o sujeito ativo sou eu, o cachorro é instrumento da minha conduta. Ok? Totalmente diferente uma coisa da outra. Vocês vão verificar que admite-se hoje, excepcionalmente, por exemplo, lá nos crimes ambientais, mas aí é uma exceção, que a pessoa jurídica figure como sujeito ativo de crime. Tá? Crime ambiental, mas isso é uma exceção. Em regra, só quem pode ser sujeito ativo de crime é o ser humano. Excepcionalmente, lá nos crimes ambientais,
a legislação permite, em alguns crimes ambientais, que a pessoa jurídica também possa figurar como sujeito ativo de crime ambiental. Pessoal, o que é importante em relação ao sujeito ativo? A legislação ou as diversas legislações, ela estabelece algumas designações em alguns momentos processuais. E a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. É muito comum, e em sala de aula vocês já observaram eu falando isso, porque o agente fez isso, o agente fez aquilo, o agente é um indivíduo qualquer que realiza aí uma conduta ilícita. Tá? Portanto, é a pessoa que caminha, inicia atos de execução da prática de uma infração penal. Entretanto, há designações distintas dentro do processo. Nós temos leis que determinam que o sujeito ativo recebe a designação de autor, dependendo do procedimento, ele recebe a designação de indiciado, dependendo do procedimento, de réu, acusado ou denunciado, ou então de sentenciado ou condenado. Isso na ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada à representação. Quando a ação é penal privada, a designação para o sujeito ativo é de querelado e para o sujeito passivo é querelante. Mas isso para as ações penais privadas. Por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação são crimes de ação penal privada. Ali, quem ofende a honra de outrem recebe a designação de querelado. E aquele que teve a sua honra maculada recebe a designação de querelante, porque a ação penal é privada. Essa é a designação dada processualmente. Então vamos lá. Quando eu tenho ao sujeito ativo a designação de autor, é considerado autor aqueles que cometem os chamados crimes de menor potencial ofensivo. Quais são eles? Eles estão elencados, ou não é que estão elencados, eles são determinados como de menor potencial ofensivo pela Lei 9.099/95. Todos os crimes apenados com reclusão ou detenção que a pena máxima abstrata não excede 2 anos são considerados de menor potencial ofensivo, de acordo com a Lei 9.099/95. Então você abre o teu código lá, ó, e vai lá na parte especial e verifica. Qualquer crime que vocês encontrarem que a pena não exceder, a pena máxima não exceder 2 anos, ele é de menor potencial ofensivo. Então, por exemplo, pena de 6 meses a 1 ano é de menor potencial ofensivo. Pena de 1 a 2 anos de reclusão ou de detenção é de menor potencial ofensivo. Pela Lei 9.099, o sujeito ativo do crime de menor potencial ofensivo recebe a designação de autor. Está lá na Lei 9.099. Okay? O Código de Processo Penal, em relação ao sujeito ativo durante o inquérito policial, dá designação a ele de indiciado. Então, no inquérito policial, o sujeito ativo é denominado, é designado como sendo o indiciado. Às vezes utiliza-se investigado, tá? Mas o correto processualmente é indiciado. Cuidado com isso, tá? Na fase de inquérito, você não pode chamar o sujeito ativo ou designar o sujeito ativo de autor ou de réu. É indiciado. Eu já vi os nomes mais absurdos na fase de inquérito policial. Tá? Eu já vi meliante, eu já vi elemento. Tá? São designações juridicamente impróprias. Não deve ser utilizada, no máximo, investigado. Mas o correto é indiciado. Fase de inquérito policial, ou seja, fase pré-processual, o sujeito ativo recebe a designação de indiciado. Ok? Havendo o recebimento da denúncia ofertada pelo promotor, e quem recebe a denúncia é o juiz, nós temos então início de ação penal. Nós passamos a ter processo. Tá? Fulano de tal está sendo processado, significa
que o promotor de justiça ofereceu a denúncia e o juiz a recebeu. Aí nós temos processo. Durante o processo, durante todo o processo, até a sentença de primeira instância, o sujeito ativo pode receber as designações de réu, que é o mais comum. Então, durante o processo, o réu, perfeito. Nada impede do acusado, réu e acusado, ou denunciado. São essas três designações que vocês futuramente, como profissionais do direito, durante o processo, lá na petição inicial de vocês, ou em qualquer pedido durante o processo que vocês venham fazer, a designação ao sujeito ativo é essa: réu, acusado ou denunciado. Cuidado com isso, que ele é bem importante, tá? Ele já vai determinar o teu conhecimento jurídico, tá? Se você vai lá na fase do inquérito e apresenta um requerimento dizendo que você está solicitando a juntada de um documento tal, que visa provar a inocência do autor, você já está escrevendo besteira. Ou do réu, você está escrevendo besteira, porque na fase de inquérito é indiciado. Nos crimes de menor potencial ofensivo, aí é autor. E durante o processo é réu, acusado ou denunciado. Após a sentença, agora, se você vai ingressar com um recurso aos tribunais superiores, aí a designação correta é sentenciado ou condenado. Porque ele já foi condenado, já tem uma sentença condenando. Pode ainda ela não ter transitado em julgado, mas ele já foi condenado. Agora, a designação para o sujeito ativo é sentenciado ou condenado, ok? E já mencionei para vocês, quando a ação for penal privada, aí ele é querelado o sujeito ativo, o sujeito passivo é o querelante, ok? E por fim, pessoal, para a gente encerrar essa parte, o sujeito passivo, esse é o mais fácil de todos, tá? O sujeito passivo agora é o titular do bem jurídico atingido pela conduta criminosa, tá? Então veja, quem é o sujeito passivo de um crime de homicídio? É aquele indivíduo que tinha a vida e a vida foi-lhe retirada. Ele era o titular da vida, bem jurídico, tutelado, protegido pela norma penal. Quem é o sujeito passivo do furto? Era o dono do relógio, era o dono do carro, era o dono da moto, era o dono do computador, era o dono da impressora. O bem jurídico tutelado é a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Portanto, o objeto material é patrimônio. Se é patrimônio, patrimônio é o bem jurídico tutelado. A designação correta para o sujeito passivo, você pode chamá-lo de sujeito passivo, ou você pode chamá-lo de vítima, que é o mais comum, ou de ofendido. Qualquer uma dessas designações, vítima ou ofendido, são designações corretas para sujeito passivo. E agora, pessoal, não importa se é na fase de inquérito ou se é na fase processual. Não importa se o crime é de menor potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo ou de grave ou alto potencial ofensivo. Só não dá essa designação ao sujeito passivo se a ação penal for privada, porque ele recebe a designação de querelante. Na ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, a designação para o sujeito passivo é vítima ou ofendido. Ok? Tranquilo? 2 temas importantes na introdução que nós eliminamos nessa aula. Seguimos daqui a pouquinho com classificação dos crimes.